O novo logo da FREC está em um fundo branco. Nesse fundo, vemos o contorno do mapa do Rio Grande do Sul em linhas pretas. Ao centro do mapa, um olho estilizado, onde a íris, parte central do olho colorido, está na cor vermelha. Em torno da íris, nós temos as cores verde e amarelo, compondo assim as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. Um pouco mais abaixo no mapa, bem na região sul do estado, em letras maiúsculas encontramos FREC. E embaixo, a descrição: Federação Rio-Grandense de Entidades. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, ó meu Rio Grande, em cantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, vontade nunca é demais. Verso de Flores da Cunha e de Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti, querência amada, planícies, serras, os braços que me puxa da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo, nas minhas veias escorre um sangue herói de farrapo. Deus é gaúcho, de Esporimambo, foi Maragato ou foi Chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de Esporimambo, foi Maragato ou foi Chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de Esporimambo, foi Maragato ou foi Chimango. Querência amada, meu céu de anil, este Rio Grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de Esporimambo, foi Maragato. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando então mais uma live da FREC, Federação Rio-Grandense de Entidades de Paracegos. Então a gente tem essa honra de estar promovendo essa nossa outra live em parceria com nossos amigos, nossos parceiros, Forbrig Advogados Associados.
Então, é uma enorme satisfação nós, enquanto FREC, estar promovendo essa live. Meu nome é William Gabriel Flores. Vou fazer minha audiodescrição já, antes que eu me esqueça. Eu sou uma pessoa branca, de cabelo pretos, olhos castanhos. Estou com uma camiseta social, ela é marrom, marrom com cinza, né? Então é isso, pessoal. E no meu fundo, atrás de mim, tem uma parede branca. Então é isso, pessoal. Quero, então, cumprimentar cada um e cada uma que está nos acompanhando, vão entrando aí. Peço a cada um, cada uma que possam nos ajudar a compartilhar essa grande live, compartilhar, para que outras pessoas saibam que está acontecendo essa live tão importante, tá? Comentem, façam suas perguntas, que as nossas convidadas, as nossas grandes amigas convidadas, elas vão com certeza responder os questionamentos. Tá bom, pessoal? Quero convidar a nossa vice-presidente, que ela está representando nesse momento, no dia de hoje, a nossa presidente Diva. Então, convido a Bianca a fazer a abertura da live. Não sei se ela está por aí, meu amigo. Quero também agradecer também o Matheus, né? O Matheus, que está aí, também nos ajudando na parte técnica, né? Quero cumprimentar e agradecer a nossas amigas, intérpretes, né? Da escola bilíngue de Rio Grande, a nossa amiga Dora e a sua colega, que eu acabei não pegando o nome aqui, daqui a pouquinho eu falo. Cumprimentar, agradecer. Essas 3 pessoas aí foram fundamental para a realização dessa live. As intérpretes de Libra é importantíssimo para que a gente consiga incluir a comunidade surda. Muito pode dizer, nós somos uma federação de cegos, mas nós temos que fazer o máximo possível para incluir todos, né? E um tema desse que a gente vai abordar, que é a questão da previdência e do benefício de prestação continuada, né? É voltado à pessoa com deficiência como um todo. Então, nada mais justo, nada melhor do que a gente incluir também a comunidade surda. É uma enorme satisfação. A Bianca está por aí, Matheus? Bianca? Oi, William. Me Olá, ouve? Bianca. Boa noite. Sim, Bianca, estamos te ouvindo. Bianca, fica à vontade para fazer a abertura. Você está representando a nossa presidente hoje. Fica à vontade. Boa noite. Boa noite a todos. Estou hoje representando a nossa presidente Diva, que teve um outro compromisso, não pode estar aqui. Mas em nome da nossa diretoria da FREC, né, queria agradecer muito ao escritório Forbrig Advogados, em especial as meninas, né, que vão estar aqui falando hoje, as advogadas. Quero também agradecer à Escola Bilíngue, né, pela disponibilização das intérpretes e dizer a todos que estejam assistindo a nossa live que aproveitem, façam perguntas, façam comentários, que as meninas vão estar aqui tentando responder. Vou fazer uma breve descrição minha. Sou uma mulher branca, tenho cabelos mechados de rosa, mas hoje eles estão presos. Acredito que deva estar aparecendo atrás de mim uma parede. Eu estou usando tom e eu uso vários brincos na orelha. E é isso, uma ótima live a todos. Bianca, se puder ficar um pouquinho ainda aí. Bianca, conta para nós um pouquinho
dessa parceria da FREC com a Forbriga Advogados aí, e muitos que não acompanharam aquela live que a gente firmou a parceria, não sabem, né, dessa parceria, se puder contar um pouquinho para o pessoal aí. Sim, então, a gente tem essa parceria que foi pelo Marcelo, né, que é um amigo nosso, um amigo de algumas pessoas da diretoria, e inicialmente, então, foi proposto que o escritório Forbrig desse assessoria jurídica para a federação em termos de contratos, né, de termos de parceria, enfim, outras questões jurídicas. E mais recente, até então, de aniversário que a gente fez para anunciar essa parceria e outras questões que foram anunciadas na live de aniversário da FREC, foi então proposto fazer uma live informativa, digamos assim, né, para esclarecer questões que possam estar dando dúvidas para as pessoas com deficiência. E é por isso que hoje as meninas estão aqui representando esse escritório, né? E, de novo, agradecer muito ao escritório Forbrig pela parceria com a federação e a disponibilidade das advogadas de estarem aqui, também trazendo o seu conhecimento para agregar para as pessoas com deficiência. Perfeito, Bianca. Muito obrigado. Estava confirmando que meu microfone estava aberto. Show de bola, muito obrigado. E realmente, né, foi uma grande parceria. Agradecer ao escritório por estar contribuindo com a gente nessa grande parceria. Agradecer ao doutor Ayrton, o Ayrton Forbrig, e também a doutora Isadora, doutor Francisco, enfim, todo o pessoal aí do escritório, e também agora para nossas amigas aí que são as nossas convidadas, aonde eu gostaria de chamar aí, convidar ela. Quero convidar primeiro a doutora Patrícia para participar da live. Boa noite, doutora Patrícia. Boa noite, William. Boa noite, Bianca. Boa noite todo o pessoal da FREC, Matheus, as nossas intérpretes. Gostaria primeiramente de agradecer também a oportunidade de virmos aqui, poder passar um pouquinho de informação referente à Previdência e passar principalmente conhecimento sobre os direitos da pessoa com deficiência. Eu vou fazer minha audiodescrição primeiramente. Eu sou uma mulher branca, cabelos loiros no ombro, estou vestindo uma blusa branca com listras e no meu fundo tem uma parede branca. Inicialmente, queria falar um pouquinho da história do Forbrig Advogados, como uma pequena introdução. Nós somos um escritório que tem mais de 30 anos. Pois não, William? Podemos apresentar primeiro as nossas outras colegas aí? Claro! Depois a gente faz essa introdução, apresentação, enfim, pode ser? Com certeza. Então, assim, nos acompanhando hoje estão a equipe previdenciária do Forbrig Advogados, a doutora Caroline. Doutora Caroline Antunes, né? Exatamente. Vamos convidar a doutora Caroline aí para participar. Boa noite, doutora Caroline. Boa noite, William. Fica à vontade para se apresentar, fazer a tua audiodescrição. Boa noite. Boa noite a todos, a todas. Então, como a doutora Patrícia falou, meu nome é Caroline, sou advogada do setor previdenciário do Forbrig. Estou muito feliz em fazer parte dessa live no dia de hoje. E eu vou fazer, então, a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, estou usando hoje uma blusa regata branca e azul marinho. Eu estou usando óculos de grau. E no meu fundo tem uma parede branca com uma faixa de madeira. Boa noite. Obrigada pela... Perfeito. Muito obrigado, doutora Caroline. Quero convidar, então, a doutora Lucimara dos Santos para dar uma boa noite aí, fazer uma apresentação, fazer a sua audiodescrição.
Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Bom, meu nome é Lúcia Mara, eu sou advogada também, juntamente com a doutora Patrícia, a doutora Caroline e a doutora Thaís. Bom, eu sou morena, sou alta, tenho cabelos cacheados, olhos castanhos, estou vestindo um blazer begezinho, uma blusa begezinha também, e no meu fundo também tem uma parede clarinha, assim, um tomzinho de um cinzinha bem clarinho. Queria agradecer também a oportunidade de estar fazendo essa live juntamente com vocês. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigado, doutora. Quero convidar, então, a próxima doutora, a doutora Thaís Xavier, para dar uma boa noite, fazer uma apresentação, fazer a sua audiodescrição. Boa noite, doutora Thaís. Boa noite a todos. Eu me chamo Thaís, né, como já foi anunciado. Também sou advogada previdenciária lá no escritório Forbrig. Vou fazer minha audiodescrição. Então, eu sou morena, quer dizer, cabelo moreno, pele branca, olhos castanhos escuros, também uso óculos, igual a doutora Carol. E estou com uma blusa branca de manga curta. E no meu fundo tem um armário com livros. Eu queria também agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que essa live vai ser bem produtiva para todo mundo, né? Vai ser uma troca de conhecimento. Então, a gente espera poder ajudar vocês na medida do possível, sanar as dúvidas e podemos começar. Muito obrigado, doutora Thaís. Antes de passar para a doutora Patrícia começar essa apresentação, né, essa introdução, quero convidar cada uma, então, novamente, para compartilhar nossa live, para curtir a nossa página. Também estamos abertos para comentários, perguntas. A doutora Patrícia e as outras colegas com certeza vão responder, tá? Então fica o convite para todos aí. Deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei Lucimara, é Luciamara, né? Desculpa, doutora, o erro, né? E também aqui, então agradecer então novamente então as intérpretes, a Dora e também a Lourdes, que são da escola bilíngue da cidade do Rio Grande. Agradecer essas grandes amigas aí que se disponibilizaram a contribuir com a gente. Então, vamos lá, então. Quero convidar, então, a doutora Patrícia para, então, fazer essa apresentação. Fica à vontade, doutora Patrícia. Obrigado, William. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o Forbrig Advogados, né, a quem nós representamos hoje. Forbrig Advogados tem 30 anos de história, atuante na área de direito do trabalho, coletivo, individual, área civil e de direito previdenciário, e a nossa premissa é o trabalho pelo indivíduo. Então, em colaboração hoje com a FREC, a gente tem o interesse de levar o conhecimento para a pessoa com deficiência, para ela conhecer os direitos dela junto à Previdência Social também. Quando nós pensamos no que a Previdência ela é muito abrangente, né? Então, nós pensamos o que seria interessante levarmos como ponto principal para discutir numa live para as pessoas com deficiência. Qual o direito que elas devem conhecer para saber que podem requerer junto ao INSS, principalmente, né? Então, a gente acabou optando por falar de dois principais benefícios previdenciários que são destinados quase que exclusivamente à pessoa com deficiência. Eu vou introduzir, vou pedir para botar, nós criamos uma apresentação para aquelas pessoas que puderem acompanhar. Trata-se de um PowerPoint com um fundo azul, onde está tudo que eu vou estar falando agora vai estar descrito em palavras nesse PowerPoint. Então, a premissa do direito previdenciário, ele é a proteção social, principalmente. E hoje nós vemos dois principais benefícios voltados à pessoa com deficiência, que seriam eles: a aposentadoria para a pessoa com deficiência e o benefício assistencial de prestação continuada, que também é popularmente conhecido como LOAS. Vou iniciar falando um pouquinho da aposentadoria para a pessoa com deficiência.
A aposentadoria para pessoa com deficiência é um benefício devido para o trabalhador que exerceu suas atividades laborais na condição de pessoa com deficiência. Ele está previsto na Constituição Federal, no parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição, que determina que existe uma adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria para pessoa com deficiência. Então, em 2013, demorou um pouquinho, mas em 2013, bem recente, né, comparado com boa parte da legislação previdenciária, em 2013, então, saiu uma lei complementar, que é a Lei Complementar número 142 de 2013, que deu origem à aposentadoria para pessoa com deficiência. Importante a gente referir que o grande assunto relacionado a direito previdenciário foi a reforma da Previdência, que ocorreu no final do ano passado, e por se tratar de uma legislação que é uma lei complementar, ela não sofreu alterações com a reforma da Previdência. Então, achamos importante a gente dizer que o que nós vamos trazer aqui está na lei original e, consequentemente, não sofreu alterações pela reforma da Previdência. Quais que são os tipos de aposentadoria para pessoa com deficiência? Ela pode ser por idade ou por tempo de contribuição. A aposentadoria para a pessoa com deficiência por idade, ela exige, então, uma idade mínima de 60 anos de idade para o homem e 55 anos de idade para a mulher, independente do grau de deficiência, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição, que são 15 anos, e comprovada a existência da deficiência durante esses 15 anos. A aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, ela exige um tempo de contribuição mínimo, não exigindo idade mínima. No caso, ele é avaliado através do grau da deficiência. Depois a doutora Caroline vai falar um pouquinho para a gente como que é chegado nesse critério para definir o grau da deficiência, mas no caso, para concessão de uma aposentadoria por tempo de contribuição para a pessoa com deficiência, quando a deficiência é considerada grave, são necessários 25 anos de tempo de contribuição se homem e 20 anos se mulher. Caso a deficiência seja considerada moderada, 29 anos de tempo de contribuição para o homem e 24 anos para a mulher. E no caso de uma deficiência leve, 33 anos de contribuição para o homem e 28 anos de contribuição para a mulher. Mas, resumindo, quem tem direito à aposentadoria para a pessoa com deficiência? Qualquer pessoa que comprove ser pessoa com deficiência e que cumpra a idade ou o tempo mínimo para fins da concessão dessa aposentadoria, que foi o que eu descrevi agora há pouco. E a comprovação é realizada perante o INSS, sendo, então, o segurado que requerer a aposentadoria submetido a uma perícia biopsicossocial. E essa perícia biopsicossocial, depois a doutora Caroline vai explicar direitinho o que é e como é que eles chegam, então, nesse critério. Como que eu faço a solicitação do meu benefício de aposentadoria para pessoa com deficiência? Inicialmente, faça-se um requerimento administrativo junto ao INSS, onde a pessoa vai ingressar no sistema do meu INSS ou requerer junto ao 135 da Previdência ou através do advogado fazer o requerimento da aposentadoria, onde ela vai comprovar o tempo de contribuição e a situação de deficiência dela. O INSS vai agendar essa avaliação médica e social. A avaliação é feita através da perícia biopsicossocial. E o INSS, então, vai analisar o tempo de contribuição e em qual nível de deficiência o segurado vai se enquadrar. Eu vou dar agora continuidade, vou passar para a doutora Caroline continuar a explicação, então, para a gente como que funciona, então, esse procedimento junto ao INSS. Boa noite, então, novamente. Então, conforme a doutora Patrícia falou, depois de realizado esse requerimento junto ao sistema do INSS, o órgão ele vai agendar as datas da realização das perícias, da perícia médica e da avaliação social do segurado.
Essas duas perícias, elas vão ser realizadas para fim da definição do grau de deficiência, onde a Lei Complementar número 142, conforme a doutora Patrícia já havia falado, que delegou ao Poder Executivo a regulamentação dela, sendo que em 2014 foi emitida uma portaria que instituiu o Índice de Funcionalidade Brasileiro, aplicado para fins de classificação e concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência. A gente chama esse índice de IFBRA. Essa avaliação funcional, ela vai ser feita com base no conceito de funcionalidade disposto na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde da Organização Mundial da Saúde, englobando as avaliações com o médico perito, então, e com assistente social. Esse procedimento, conforme a doutora Patrícia já falou, ele é chamado de perícia biopsicossocial, onde o médico perito e o assistente social vão averiguar, além da documentação médica, as barreiras e impedimentos a que esse segurado está submetido no seu ambiente de residência, social e profissional. Então, essas perícias elas vão analisar o índice dos limites do segurado. Essa análise, então, ela vai ser pautada no nível de dificuldade apresentado pelo segurado na realização de determinada tarefa. E vão ser verificados vários aspectos físicos e também a interação da pessoa em sociedade a partir das suas limitações. Os impedimentos, eles vão ser determinados pelo perito médico e podem ser de 5 tipos diferentes: intelectual e cognitivo, físico e motor, sensorial e visual e mental. Os dois profissionais, no caso no INSS, o médico perito e o assistente social, eles vão realizar suas perícias fazendo o preenchimento de um formulário. Esse formulário conta com 41 atividades pré-determinadas, então eles não vão inventar as perguntas, são essas 41 atividades distribuídas em 7 domínios específicos. Quais sejam, vai ser o sensorial, a comunicação, a mobilidade, os cuidados pessoais, a vida doméstica, educação, trabalho e vida econômica e a socialização e vida comunitária. A partir do preenchimento dessas informações nesses formulários, os profissionais eles vão chegar a uma determinada pontuação, que vai determinar o grau de deficiência do segurado. Esse critério de pontuação, conforme eu já referi, ele vai se dar pelo nível de independência para cada atividade. E a conclusão dele vai seguir as seguintes pontuações. O perito e o assistente social vão chegar a uma pontuação. No caso da deficiência grave, a pontuação total tem que ser menor ou igual a 5.739. Para deficiência moderada, a pontuação tem que ser total maior ou igual a 5.740 e menor ou igual a 6.354. E para deficiência leve, essa pontuação tem que ser total maior ou igual a 6.355 e menor ou igual a 7.584. Sendo assim, então, quanto menor for a pontuação, maior vai ser o grau de deficiência a ser fixado pelo INSS. Depois da definição desses graus de deficiência, o INSS ele vai realizar a análise do tempo de contribuição no segurado e vai verificar se é viável conceder o benefício na via administrativa ou não. A negativa do INSS ela pode se dar pela falta de tempo de contribuição, o enquadramento da deficiência em um grau diferente. A gente pode achar que a deficiência é grave, mas o INSS reconhecer como moderada, e aí não fecha a pontuação. Ou ainda pelo não reconhecimento de deficiência. Caso não seja indeferido na via administrativa, é possível ainda ingressar com processo judicial, onde também vão ser realizadas as perícias médicas e avaliação social, só que daí por um médico perito e assistente social de confiança do juiz. O grande problema que a gente tem no judiciário são que eles fazem a avaliação como se a gente estivesse solicitando um benefício de auxílio-doença. O laudo descrito pelo médico perito, ele vem como se fosse um benefício por incapacidade comum, uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença. Então, isso pode prejudicar o nosso julgamento.
dessa demanda. Nesse ponto, a gente entende, então, que é importante a gente realizar essas perícias no INSS antes de ingressar com o processo judicial. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre a aposentadoria para pessoa com deficiência no caso dos servidores públicos. A aposentadoria está prevista no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição, e impõe uma adoção de critérios diferenciados para concessão de aposentadoria devido aos servidores com deficiência. Da mesma forma, o parágrafo 4º A, que foi incluído pela reforma da Previdência, conforme a doutora Patrícia falou, prevê que podem ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente da federação, ou seja, União, Estados e municípios, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria dos servidores públicos, que vão ser previamente submetidos à avaliação biopsicossocial, assim como junto ao INSS. Essa regulamentação dessa aposentadoria, então, se daria nos termos definidos por uma lei complementar, que até hoje não foi publicada. Ela já está prevista na Constituição há bastante tempo, só que até hoje não tem uma previsão de lei. Recentemente, apesar dessa reforma não trazer alterações nos requisitos para concessão de aposentadoria no regime geral, a reforma da Previdência ela trouxe no artigo 22, na emenda constitucional, né, dispôs que essa modalidade de benefício ela vai ser concedida na forma da Lei Complementar 142, inclusive no que tange aos critérios de cálculo aos servidores públicos federais, até que uma lei discipline o artigo da Constituição. Então, até que seja regulamentada por lei a aposentadoria da pessoa com deficiência para os servidores públicos, a lei complementar 142 vai ser utilizada para eles. A Constituição, esse artigo da emenda, ele fala exclusivamente dos servidores públicos federais. Então, a princípio, se aplica só para os servidores públicos federais. O parágrafo único desse mesmo artigo da emenda, ele traz que nos casos em que já exista uma lei estadual ou municipal tratando sobre a aposentadoria das pessoas com deficiência, essas leis vão ser aplicadas enquanto não promovidas as alterações na legislação desses regimes próprios, conforme a Constituição Federal. Particularmente quanto aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, assim como os servidores dos municípios do Estado que não possuem legislação própria sobre a concessão da aposentadoria para pessoa com deficiência, é possível a gente buscar essa aposentadoria junto ao Judiciário, utilizando a Lei Complementar 142, assim como para os servidores públicos federais. Isso porque o nosso tribunal ele já tem entendido que a falta dessa norma regulamentadora há bastante tempo, né, ela não pode impedir o efetivo exercício do direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, vai aplicar tudo que está exposto na Lei Complementar 142. Aqui um ponto que merece destaque é que ao aplicar essa lei complementar, a gente também vai aplicar o artigo 8º, que trata sobre a renda mensal inicial da aposentadoria. Então, o cálculo dessa aposentadoria, ele vai ser feito como prevê a aposentadoria do regime geral, não como a legislação do município ou do estado ao que o servidor é vinculado. Hoje existe uma lei em tramitação, o projeto de lei está na Câmara dos Deputados, é o projeto de lei 454 de 2014, que busca estabelecer uns requisitos e critérios para concessão de aposentadoria para os servidores públicos com deficiência, porém ainda não tem conclusão desse projeto de lei. O texto ele prevê a concessão de aposentadoria desde que cumpridas as seguintes condições. Ele prevê a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, independente do grau de deficiência, 60 anos para homens e 55 para mulheres, desde que cumprido o mínimo de 10 anos de exercício no serviço público e 5 no cargo. E para ambos os sexos deve ser comprovada a existência de deficiência durante os anos no serviço público. Na aposentadoria por tempo de contribuição,
vai depender do grau de deficiência, que vai ser definido em regulamento, então vai ter uma lei regulamentando. No caso da deficiência grave, o tempo vai ser de 25 anos de contribuição para homem e 20 para mulher, moderada, 29 anos para homem e 24 para mulher, e para as deficiências leves, 33 para homem e 28 para mulher. Em qualquer um desses casos, em qualquer grau de deficiência, vai ter que ser cumprido o tempo mínimo de 10 anos de exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que se dará a aposentadoria. Então, finalizando a aposentadoria, vou passar a palavra para a doutora Patrícia novamente, eu acho que ela vai dar andamento. Obrigada. Desculpe, eu estava com meu áudio desligado. William, Bianca, se tiverem perguntas sobre o tema, a gente já fica aberta para sanar as dúvidas. E se não, vamos dar seguimento para falar um pouquinho, então, sobre o benefício assistencial. Me coloca na tela, Matheus. Doutora Patrícia? Sim, estou lhe ouvindo, William. Tá bom. Não, pergunta necessariamente não. Até peço para quem tiver perguntas aí possa vou fazer aqui que a doutora Patrícia, a doutora Caroline, a doutora Thaís, a doutora Lucia Mara também elas vão responder, né, o questionamento. Só para esclarecer, então, não achei o nome da pessoa aqui agora. Bom, enfim, não achei o nome da pessoa que perguntou. Se era só o direito previdenciário. Sim, meu amigo. É só o direito previdenciário que a gente está tratando nessa live, tá? Direito previdenciário e o benefício de prestação continuidade, né? Que a doutora Patrícia vai falar agora, tá? E agradecer também, já aproveitando, a participação da doutora Isadora, que está aí nos assistindo, o nosso amigo Marcelo, lá de Butiá, enfim, tem outras pessoas aí participando. Enfim, então agradecer a todos que estão acompanhando aí. E fiquem à vontade para fazer a pergunta aí, pessoal. Fiquem bem à vontade. Contigo, Lembrando, William, que, claro, o nosso foco principal são os benefícios previdenciários, mas ficamos abertos se houverem questionamentos sobre outros direitos também. Aproveitar que as advogadas estão aqui, a gente também sana dúvidas sobre outras coisas também. Então, assim, para dar seguimento no nosso assunto, a gente também trouxe aí o assunto do benefício assistencial. Então, a doutora Thaís vai introduzir aqui para a gente o tema, então, falando sobre o benefício assistencial de prestação continuada, que também é conhecido como LOAS. Não estamos ouvindo. Boa noite a todos novamente. Estão todos me ouvindo agora? Você se confundiu na hora de colocar as pessoas. Então, eu sou a Thaís, né, como já fui apresentada, e eu vou falar um pouquinho do benefício assistencial de prestação continuada,
também conhecido como LOAS, e benefício assistencial à pessoa com deficiência, né, que é o nosso foco principal. Antes de mais nada, a gente tem que entender que este benefício, ele difere dos demais benefícios previdenciários, porque ele é um benefício que tem um caráter de assistência, como o próprio nome já diz, é um benefício assistencial à questão social dos indivíduos, tá? Em razão disso, esses benefícios eles não exigem uma contribuição prévia ao requerimento administrativo, tá? Mesmo que você nunca tenha contribuído para o INSS, você terá direito ao benefício assistencial. E em razão deste caráter assistencial, da ausência de contribuição, a legislação ela é um pouco mais restrita, tá? Ela só concede benefício em 2 casos: benefício assistencial à pessoa com deficiência e o benefício assistencial ao idoso. Ambos os requisitos deste benefício eles podem ser encontrados na Lei Orgânica da Assistência Social, que é a lei do LOAS, que a gente chama, a lei número 8.742, de 93. Nessa lei, está disciplinado que para fazer jus ao benefício assistencial ao idoso, é necessário comprovar a idade igual ou superior a 65 anos e ainda a condição de miserabilidade. Já para fazer jus ao benefício assistencial à pessoa com deficiência, a gente precisa comprovar a deficiência em si e também essa condição de miserabilidade. Sobre essa condição de miserabilidade, é bom esclarecer que ela se trata da ausência de condições de prover pelo seu próprio sustento ou ainda de tê-lo provido por alguém de sua família que resida no mesmo teto que você, tá? É um benefício que é para aquelas pessoas que, em razão da idade avançada ou em razão da deficiência, não conseguem, né, se colocar no trabalho, usufruir renda e precisam de um auxílio do governo, né, já que não tem nenhum familiar para lhe auxiliar. Sabendo que, em muitos casos, né, é relativa à questão financeira, econômica, o legislador ele criou um critério objetivo de renda. Então, de acordo com a legislação, para fazer jus ao benefício assistencial, tanto para idoso quanto ao deficiente, é preciso comprovar que a renda de todo o grupo familiar não seja superior a 1/4 do salário mínimo vigente, tá? Atualmente, considerando que o salário mínimo é R$ 1.045, o valor de 1/4 seria R$ 261 por pessoa do grupo familiar, tá? Além deste requisito, como eu falei, tem que ser comprovada a deficiência, no caso dos benefícios assistenciais da pessoa com deficiência. Essa deficiência a gente tem enfrentado bastante dificuldade no judiciário, tá? Porque eles costumam confundir com incapacidade. Mas, para o benefício assistencial, a deficiência que importa é aquela deficiência que implica na obstrução da participação plena e efetiva do cidadão, né, nas atividades do seu cotidiano e nas suas atividades laborativas, tá? Por exemplo, o caso dos deficientes visuais, porque a gente sabe como funciona mais ou menos no dia a dia, né? Não tanto quanto eles mesmos, né? Mas, assim, a gente precisa, por exemplo, no escritório, tá? Se eu vou trabalhar no computador, eu preciso que tenha um comando de voz. E se eu precisar sair do meu lugar, eu preciso que tenha espaços amplos, né? Para que não ocorra nenhum acidente. Preciso ter locais para me apoiar, se for o caso, né? Para conseguir verificar meu ambiente de atividade laboral, para me situar no meu espaço e conseguir desempenhar minhas atividades de forma confortável e eficiente, né? Então, a gente sabe que muitos dos empregadores, eles não têm, às vezes, essa vontade de ajustar o ambiente laboral. E isso dificulta a reinserção dessas pessoas, né, dos deficientes visuais, auditivos, todos eles, no caso, né, no mercado de trabalho. E em razão dessa dificuldade de colocação no mercado de trabalho é que foi feito esse benefício assistencial, tá? Então, assim, se for comprovada a sua deficiência e a miserabilidade, né, que é 1/4 da renda do salário mínimo per capita, é possível, então, requerer o benefício do auxílio, benefício assistencial à pessoa com deficiência no INSS, tá? E como que funciona no INSS hoje? A doutora Patrícia, ela já falou um pouco para vocês dos portais, dos canais de comunicação. De igual forma que na aposentadoria, esse benefício ele exige um prévio requerimento administrativo, tá? Tem que ser feita a solicitação no INSS. Hoje, então, a gente tem o portal do Meu INSS, né, que a gente consegue acessar por site ou por aplicativo, e a gente consegue cadastrar nosso senha, CPF e fazer tudo pela internet.
Se assim não conseguir, também é possível ir numa agência presencial, mas atualmente está meio prejudicado, né, em razão da pandemia, mas anteriormente já estava também, eles estavam tentando diminuir o fluxo de pessoas na agência para dar mais efetividade aos trabalhos internos, então já estavam reduzindo os atendimentos presenciais. Então, eles não recomendam que se vá até a agência fazer o requisito, tem que tentar pelos outros meios primeiro, se possível. Então, temos o meu INSS, o atendimento presencial, e ainda nós temos o canal telefônico, que é o número 135, que a doutora Patrícia também comentou com vocês. Depois que você faz o requerimento, né, você tem que apresentar alguns documentos para que o INSS analise o seu direito. No caso do benefício assistencial à pessoa com deficiência, precisa juntar um documento de identidade, né, um atestado médico que comprove qual é a doença, né, que causa a deficiência e também quais são as limitações que ela impõe na sua vida, né, tanto no seu cotidiano como na sua atividade laboral, como eu já mencionei, e também um comprovante de renda para verificar essa situação da miserabilidade. Como que eles têm feito essa análise, tá? A análise da renda, eles têm solicitado o cadastro único, tá? Este cadastro tu faz no Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS. Ele tem uma validade de 2 anos, tá? E ele precisa estar atualizado. E nele consta o nome de todos os integrantes da família, a renda de cada um, inclusive daí a renda per capita, para ver se faz jus ou não a este benefício. Então, quando se vai no INSS, é sempre bom já ter este cadastro único atualizado para juntar no requerimento administrativo para o INSS já fazer essa análise, tá? Por quê? No INSS a gente tem 2 procedimentos para verificar se terá direito ao benefício ou não. Temos a perícia social e a perícia médica, tá? A perícia social é a perícia da renda que eu me refiro. Para analisar o critério objetivo de 1/4 do salário mínimo, eles vão analisar no cadastro único qual é a renda informada, tá? Essa primeira análise eles fazem porque já cai bastante gente nesse período, tá? Porque a maioria das pessoas não sabem desse critério renda, às vezes acham que tem com direito e não tem, às vezes declaram rendas que não são as rendas de todos os meses, mas naquele último mês foi, e acaba passando o valor de 1/4. Se passar o valor de 1/4, o INSS ele não concede benefício e ele também não passa para a perícia médica. Ele já indefere o benefício ali mesmo por não atingir o critério objetivo de renda. Mas, se a pessoa comprovar que a renda da família é inferior ou igual a 1/4 do salário mínimo per capita, aí eles realizam a perícia médica. E aí, na perícia médica, eles vão analisar as condições da deficiência, ou quais são as limitações que ela impõe, e verificar se preenche direitinho os requisitos que têm previstos na legislação. Se tiver tudo correto, o INSS concede o benefício administrativamente e a pessoa passa a receber o benefício assistencial. Porém, se algum destes requisitos não tiver preenchido, ou pelo menos o INSS entender que não está preenchido, ele vai indeferir, né, o benefício e a gente tem como, então, recorrer administrativamente, né, com recurso para o INSS, ou então ingressar na via judicial para que seja feita, então, a análise judicial do seu direito, tá? E sobre esse ponto, então, para não me estender muito, né, eu vou chamar a minha colega, a doutora Lúcia Mara, que vai explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Estão me ouvindo? Boa noite. Estamos te ouvindo, doutora. Tá. Boa noite a todos. Bom, eu vou dar continuidade ao benefício assistencial, então, à pessoa com deficiência e ao idoso. Então, após o indeferimento ou a negativa no INSS, o segurado, então, ele pode ajuizar a ação contra o INSS perante a Justiça Federal, né? A negativa, ela pode se dar por não reconhecimento da deficiência incapacitante ou pela renda ser superior à permitida, que no caso seria de 1/4 do salário mínimo. O que o judiciário entende como deficiência para fins do benefício assistencial, tá? Deve ficar comprovada a incapacidade para a vida independente, conforme disposto no artigo 20 da Lei 8742 de 93, que seria a lei do LOAS, né, do benefício assistencial. Não exige que a pessoa possua uma vida vegetativa ou que seja incapaz de locomover-se,
Não significa que essa incapacidade para as atividades básicas do ser humano, tais como alimentar-se, fazer a higiene e vestir sozinho, e não impõe-se a incapacidade de expressar-se ou de comunicar-se, e não pressupõe-se uma dependência total de terceiros. Essa deficiência, ela deve ser um impedimento a longo prazo, mínimo de 2 anos, mais uma interação com diversas barreiras, que seria igual a uma obstrução de participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso seria um conjunto que definiria uma condição de deficiência, tá? Que o judiciário normalmente entende. Caso a minha renda familiar ultrapasse-se 1/4 do salário mínimo, não tenho direito ao benefício? Não necessariamente. O Tribunal de Justiça hoje, o nosso STJ, ele firmou o entendimento que a limitação do valor da renda per capita familiar, ela não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção, ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um elemento objetivo para se aferir a necessidade, de modo-se a presumir absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Posteriormente, o STF, nosso Supremo Tribunal Federal, ele também estabeleceu um critério legal de renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Ele disse que está defasado para se caracterizar isso como uma situação de miserabilidade, não se configurando, portanto, como uma única forma de aferir a incapacidade da pessoa para prover a sua própria manutenção ou tê-la provida pela sua família. O que entraria ou não na renda da família? Seria o salário de pessoas que vivem na mesma casa, não contabiliza o salário mínimo recebido por idoso acima de 65 anos, não contabiliza o salário mínimo recebido por pessoa com deficiência, configura-se despesas, medicamentos, alimentação especial, fraldas descartáveis, tratamento médico, psicológico, fisioterápico, entre outros. O recebimento da Bolsa Família, ele também não impede a concessão do benefício assistencial. Um outro ponto que a gente poderia também considerar, também como recebimento de um benefício assistencial de forma como deficiente, que a gente pode utilizar como uma analogia, digamos assim, seria um auxílio-doença. Por exemplo, uma pessoa, um segurado, ele vai requerer um auxílio-doença. Ele faz a perícia médica, mas ele está incapacitado. Na perícia, constata-se que ele está incapacitado há mais de 2 anos. Mas ele não preenche, por exemplo, os requisitos de qualidade de segurado e de carência, tá? Mas, neste meio tempo, ele preenche o requisito de miserabilidade, o risco social, neste caso. Quando o juiz ele vai julgar esse processo, ele pode, através do princípio da fungibilidade e pelo direito previdenciário ter um caráter eminentemente social, conceder um benefício assistencial ao portador de deficiência, neste caso. Ele pode considerar, neste caso, verificando a situação concreta, e dar este benefício a essa pessoa, mesmo ele tendo requerido um auxílio-doença. A gente pode fazer uma analogia neste caso. Então, não necessariamente somente a pessoa que não contribuiu. Neste caso, ela não contribuiu por um tempo, né? E ficou sem a qualidade de segurado, ficou sem a carência, né? Então, a gente poderia também dar este benefício a essa pessoa para não deixá-la desamparada neste momento que ela precisa por estar incapacitada por uma doença que deixou incapacitada por mais de 2 anos, por exemplo, tá? Seria essas as considerações que eu teria para fazer em relação ao benefício assistencial à pessoa com deficiência.
Vou passar agora a palavra para a doutora Patrícia, então, dar seguimento. Agradeço a todos pela presença. Se tiverem alguma dúvida em relação à nossa colocação, fiquem à vontade. Obrigada. Olá. Estão me ouvindo, pessoal? Acho que eu estou na tela. Doutora Patrícia, temos algumas perguntas aqui. Posso passar para vocês aí? Doutora Patrícia, está por aí? Doutora Patrícia? Acho que ela está entrando. Tá, então eu vou passando a pergunta, daí alguma de vocês podem responder, né? Nós temos a pergunta, eu quero deixar um abraço aqui para ele já também, o nosso grande amigo, presidente da União de Cegos do Rio Grande do Sul, Alcergues, o Adilson Corlassoli, aonde ele pergunta o seguinte: ele é 28 anos, servidor público estadual, tá? Ele possui 50 anos de idade. Tem como garantir a paridade na aposentadoria e a integralidade na aposentadoria? Ele é servidor público estadual há 28 anos. Perfeito, eu posso responder. Então, como eu falei na apresentação, né, como o Estado do Rio Grande do Sul ele não possui uma regulamentação para aposentadoria especial para pessoa com deficiência, hoje a discussão dessa aposentadoria ela vai se dar no meio do Poder Judiciário. A gente tem decisões no nosso Tribunal de Justiça, no sentido de garantir essa integralidade e a paridade, a depender da data do ingresso ao serviço público. Então, dependendo da época que ele entrou no serviço público, até 2003, a gente consegue garantir a integralidade e a paridade. Lembrando que é um processo judicial, então a gente depende mesmo do entendimento do nosso Tribunal de Justiça, mas é possível discutir isso judicialmente, como não existe nenhuma lei ainda regulamentando essa questão. Qual que é a doutora que falou agora? Desculpa. Caroline, desculpa. Doutora Carolina. Perfeito. Lembrando, né, doutora Caroline, que a todos que queiram algum encaminhamento, né, para o escritório, onde o escritório pode estar verificando a situação, pode fazer contato conosco aí, certeza, né, pelo WhatsApp da Federação, mandando mensagem na página da Federação ali, Messenger, né, que a gente vai encaminhar para a doutora tranquilamente aí para seguir um processo, um possível processo, né? Com certeza. Nós temos uma outra pergunta aí, que é da Roselaine. Ela é baixa visão, uma pessoa com baixa visão. Desde 2013, ela possui 57 anos. Ela pode se aposentar? Fica a pergunta aí, né? Posso responder, William, Patrícia? Roselaine, né? Roselaine, depende muito do seu tempo de contribuição, tá? Como nós falamos ali, se o seu caso for um encaminhamento de uma aposentadoria para pessoa com deficiência, isso vai ser avaliado através do INSS para ver o grau da sua deficiência e, consequentemente, ver em qual faixa de tempo de contribuição que você vai se enquadrar. Eles fazem o critério, como a doutora Caroline descreveu ali, é feita toda uma avaliação com diversas perguntas para poder chegar numa conclusão de qual o nível da sua deficiência e qual o tempo de contribuição necessário para ela. E eles vão avaliar, então, de 2013 até agora, que seria o período, né, que tu narraste, que é o teu tempo como PCD, em consequência, te enquadrar numa dessas faixas.
Então, vai depender tudo do seu tempo de contribuição e do que eu e o INSS, ou então até, se for necessário, judicialmente, avaliarem que é o seu nível de deficiência, para ver, então, se há a possibilidade de preencher os requisitos para alguma aposentadoria. A idade independe, a não ser que o seu objetivo seja encaminhar uma aposentadoria por idade. Aí, em consequência, é um mínimo de 55 anos para a mulher e tem que comprovar 15 anos de contribuição como pessoa com deficiência. Perfeito. Obrigado, doutora. Tem uma outra pergunta. Na verdade, são duas perguntas da mesma pessoa. Então, eu vou unificar, porque o foco da pergunta dele é a mesma, né? É o seguinte, a pergunta do nosso grande amigo Carlos Petri, que é lá de Montenegro. Um forte abraço para o nosso amigo aí. O Carlos pergunta o seguinte: a pessoa que está em benefício, né? Ela resolve benefício aposentado ou em benefício, não sei se é o benefício de aposentadoria ou o PPC. Agora fiquei com essa dúvida agora. Ele não especificou. Mas ele está em benefício, ele volta a trabalhar, e depois a questão da contribuição. Isso conta, como é que fica, né, durante esse benefício, como é que fica essa contagem, né? E essa questão também sobre, puderes falar sobre a aposentadoria com 25 anos. Puder dar mais uma explicadinha aí, doutora? Não sei qual dela que vai falar. Eu posso novamente responder, William, a questão do benefício. Boa noite, Carlos. Eu também sou de Montenegro, residimos na mesma cidade. Respondendo a sua pergunta com relação ao benefício, o tempo em benefício, ele conta para tempo de contribuição. Contudo, o entendimento é que para validar o período de benefício para fins de uma aposentadoria requerida logo depois, né, do período em benefício, seja vertida a contribuição junto ao INSS. Mas ele conta como tempo de contribuição e conta, inclusive, como carência. Então, pode ficar tranquilo que o tempo em benefício tem validade. Respondendo à questão da aposentadoria com 25 anos, depende, mais uma vez, não sei se a sua pergunta é voltada para aposentadoria especial ou aposentadoria para pessoa com deficiência com 25 anos, né? Se for a aposentadoria para pessoa com deficiência com 25 anos, basta comprovar, então, o grau de deficiência grave, que o homem tem condições de se aposentar com 25 anos e a mulher com 20 anos. Daí depois nós temos com 25 anos outras modalidades de aposentadoria também, como deve saber, por exemplo, a do professor, nós temos a aposentadoria especial, né, que agora sofreu algumas mudanças também com relação à reforma da Previdência. Perfeito, doutora. Eu acho que todos foram respondidos aqui. Se faltou alguma pergunta ali que eu acabei não passando para você, para a doutora aí, por favor, peço ajuda para os universitários aí, o nosso amigo Matheus e a Bianca. O Adilson, ele agradeceu, tá? O esclarecimento, o Adilson, sobre a questão da aposentadoria sobre o servidor público estadual. Ele agradeceu o esclarecimento. E já convido, né, professora Dilson, qualquer dúvida, a gente nos encaminha que a gente passa para doutoras aí, tirar mais alguma outra dúvida, né, no escritório, enfim. Dando uma boa noite aí, então, o seu Carlos também agradeceu, né, ele tem cegueira, está falando, a Rosilane agradeceu, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Matheus, tem uma outra pergunta aí que eu não consigo ler agora. Se tu puder conseguir botar na tela aí para a doutora lerem. Se tu puder ler, doutora, a pergunta,
em voz alta e aí responder. Uma delas, eu não sei quem que vai responder. Eu posso ler, William? Sim, por favor. Seu Edson Zimmer pergunta aqui. Meu nome é Edson Zimmer, tenho uma deficiência física devido à paralisia, sou manco. É também deficiência visual e também deficiência visual em ambos os olhos. Trabalho pelo regime CLT em uma empresa do estado do Paraná. Estou afastado pelo INSS, o qual fez recomendação de aposentadoria por invalidez. Porém, quero tentar por tempo de serviço. Tenho 26 anos de registro em carteira e 46 anos de idade. É válido eu tentar por tempo de serviço ou deixo que o INSS me aposente por invalidez? Edson, eu respondo a sua pergunta da seguinte forma, tá? Falando em critério de renda do benefício, a aposentadoria para a pessoa com deficiência, ela é mais vantajosa, tendo em vista as mudanças da reforma da Previdência, que hoje limitam o valor da renda de acordo com o tempo de contribuição. Como a reforma da Previdência não afetou diretamente a aposentadoria da pessoa com deficiência, o cálculo utilizado é o cálculo anterior à reforma. Então, ele dá direito a um benefício integral, desde que preenchidos aqueles requisitos que a gente referiu do tempo mínimo, né, e a comprovação do grau da deficiência. Então, se nós formos colocar as duas aposentadorias financeiramente lado a lado, em consequência da reforma da Previdência, que alterou a renda da aposentadoria por invalidez, que antes era integral, mais vantajosa seria da pessoa com deficiência. Contudo, vai depender também de cumprir os devidos requisitos. Tu informaste ali que tem 26 anos de contribuição, se comprovar uma deficiência em grau grave, né, uma deficiência considerada grave, preencheria, então, os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição. Aí, beleza. Perfeito, obrigado, doutora, pela contribuição. Enquanto tiver mais alguma outra pergunta, nosso público tiver mais alguma pergunta, fique à vontade. Eu só vou, enquanto não chega nenhum outro questionamento, vou fazer uma pergunta, doutora Patrícia, ou as outras doutoras que vão responder aí, né? A questão do BPC, né? Muita dúvida fica com relação a isso, né? A pessoa com deficiência tem muita dúvida, por exemplo, ele está com o BPC, né? Ele começa, ele resolve trabalhar numa empresa, assinar uma carteira e tudo mais, né? E aí, em determinado tempo, ele acaba saindo. E a dúvida das pessoas eu vou ter que encaminhar tudo de novo, todo aquele encaminhamento de novo, demorado, que você sabe que é demorado, né? No INSS, ou como é que está essa questão? A gente consegue regularizar, consegue reativar o benefício mais rápido? Muitas pessoas têm essa dúvida ainda, né? Eu vou pedir para a doutora Thaís comentar para a gente essa parte do benefício assistencial. Fiquem... Eu respondo. À vontade. Vou deixar para mim. Assim, ó. A princípio, a deficiência e a incapacidade, elas são coisas diferentes, né? A princípio, com a deficiência, o benefício assistencial, a pessoa pode trabalhar, tá? Mas não se recomenda porque é um benefício que visa proteger aquela pessoa que não tem condições de se sustentar e de ter sua renda. Então, o que acontece, geralmente? A pessoa fez o benefício, foi trabalhar, o INSS cessa aquele benefício assistencial porque a empresa começa a ter contribuições em nome daquele trabalhador. O que acontece? A gente não tem como simplesmente reativar um benefício, chegar ao INSS e dizer, olha, agora eu não estou mais trabalhando e quero voltar com o meu benefício. Não é assim, o INSS ele vai fazer um novo requerimento, tá? E ele vai analisar novamente as condições para verificar se ainda persiste, né, a mesma condição da renda, a mesma condição da deficiência. A deficiência é muito difícil de ter mudanças, né, mas na renda não. Como ele trabalhou, talvez ele resida com alguém que tenha começado a trabalhar também, aí o critério renda ele começa a ser modificado, e aí o INSS precisa fazer uma nova análise. Então, infelizmente, a gente não tem como simplesmente voltar no INSS e pedir o benefício de volta. A gente tem que fazer um novo requerimento e aguardar. É
claro que a gente, né, com a instrução devida, a gente consegue informar para o INSS que alguns requisitos já foram comprovados anteriormente, e aí dispensar alguma coisa, como a perícia médica, porque a deficiência já foi comprovada, não tem necessidade de fazer outra perícia. Mas isso tudo tem que fazer o pedido para o INSS e ele tem que concordar com isso. Ele não é obrigado a concordar, ele pode querer fazer tudo de novo. Então, infelizmente, ainda hoje é necessário fazer um novo requerimento quando termina, né, um vínculo laborativo para reavaliar os requisitos do benefício assistencial, principalmente a questão da renda. Não sei se ficou bem claro. Sim, que assim, ó, eu não lembro o ano que começou, tá? Eu lembro que foi na época do governo Dilma. A promessa foi o quê? Que foi estabelecido que a pessoa que tem o BPC e ele volta a trabalhar, ele volta a ser reativado automaticamente quando solicitado. Foi o que o pessoal na época falou. Eu não sei como é, por isso que eu perguntei agora, porque eu não sei como é que estava agora, né? Foi essa promessa, mas é o que a gente diz. Muitas vezes fica em promessa, mas na prática a coisa não acontece, né? Que a pessoa tem medo, né? De voltar a trabalhar ou trabalhar e depois não conseguir reativar, se for o caso, né? A pessoa precisar, né? Enfim. Deixa eu ver. O Alessandro está participando aí, o Alessandro lá de Carazinho. Um abraço no meu amigo Alessandro, segundo tesoureiro da FREC, né? Bom, pessoal, pelo jeito, nós já temos deixa eu ver quanto tempo de live, 1h15. Doutora Patrícia, alguma doutora tem mais alguma coisa que talvez a gente não abordou, que vocês gostariam de falar? Eu acho, William, importante referir, a gente focou aqui em 2 benefícios que são os principais, talvez, né, a qual a pessoa com deficiência tem direito, mas existem outros benefícios, né, o auxílio-doença, assim como também a reabilitação profissional a ser ofertada pelo INSS. Então, a gente tem outros benefícios a quais são destinados a todo contribuinte do INSS, né, o único que não é destinado para quem contribui, né, é o benefício assistencial, né, o benefício que é destinado a quem não tem contribuições ou, né, não tem a contribuição necessária, né, mas existem outros benefícios também a serem atingidos, né, e voltados também para a pessoa com deficiência. Então, claro, a gente focou nesses 2, mas temos muitos outros assuntos para poder falar aqui para vocês e poder, né, informar as pessoas, né, do direito delas. Perfeito. Doutora, eu quero perguntar de uma forma bem resumida, qual a avaliação de vocês com relação à reforma previdenciária? Teve alguma perda para a pessoa com deficiência? Aumentou alguma questão, né? Dificultou alguma situação para a pessoa com deficiência? Assim, se puderem fazer uma avaliação assim, bem resumida, né, com relação a isso? Sem dúvida alguma, foi bem prejudicial, na verdade, para todo o segurado, né? A gente tem a questão da alteração de critério renda, né? Do cálculo de renda do benefício, o que com certeza prejudicou todos os segurados. Tem ali a questão da aposentadoria por invalidez de espécie previdenciária, que agora depende do tempo de contribuição do segurado. Então, com certeza, houveram prejuízos. Lembrando que a aposentadoria para pessoa com deficiência, ela não teve alteração porque ela não consta na Constituição Federal, ela é uma lei complementar. Mas eles podem ainda vir a fazer uma lei que altere também os critérios da aposentadoria para pessoa com deficiência. Então, sem dúvida alguma, foi prejudicial, assim como para todos os segurados, né? Mas também afetou a pessoa com deficiência, levando em consideração que alterou também critérios de benefícios que alcançam esse público. Perfeito, doutora. Dando um grande abraço aí para nossa presidente Diva, que eu acho que ela
saiu da aula dela já agora, dando boa noite. Seja bem-vinda, nossa presidenta Diva. Então é isso, pessoal, assim, muito bacana. Só reafirmar, né, doutora Patrícia, doutora Thaís, doutora Lúcia Mara, não errei o nome, e a doutora Caroline, que caso a pessoa que estão nos assistindo, que queiram tirar mais dúvida, até talvez fazer algum encaminhamento via judicial, enfim, alguma coisa, né, a gente pode nos contatar que a gente vai passar para o escritório, para a doutora Patrícia, para demais advogadas do caso. E afinal é isso, né? Nossa parceria, a gente procura trabalhar junto, né, doutora Patrícia? Então... Isso mesmo, William. Foi uma imensa satisfação a gente estar aqui hoje, nessa noite, podendo levar informação para todos que acompanharam essa live. Ficamos à disposição para quem queira trocar uma ideia, conversar conosco, tirar mais dúvidas. E muito obrigada pela oportunidade também da gente vir falar. A gente também sabe da importância social de estar aqui hoje conversando com vocês, que é principalmente levar informação para a pessoa com deficiência dos direitos que ela tem. Doutora Patrícia, o nosso amigo Edson, ele mandou outro comentário ali. Vou pedir para o Matheus botar na tela aí para a doutora ler e aí puderem ler aí para nós o comentário dele, que eu acho Perfeito. Que é sobre o caso lá. Ele pergunta, já está ali na tela para mim, William, ele pergunta que, ele fala, conforme mencionei anteriormente, estou afastado pelo INSS. Esse período que fico afastado, devo recolher através de carnê para que continue contando o meu tempo de contribuição? Não há necessidade, Edson. O teu tempo de contribuição está sendo validado uma vez que tu estás em benefício. Então, não precisa recolher, inclusive nós não recomendamos, porque tu vindo a recolher a contribuição previdenciária, pode dar até uma informação para o INSS de que tu estaria trabalhando ou desempenhando alguma atividade. Então, o período em benefício, ele vale para tempo de contribuição e não deve ser recolhido o INSS. Perfeito, doutora. Então, deixando uma boa noite para a nossa amiga Carla Cardoso, está nos acompanhando, dando boa noite. Mas eu acho que é isso então, gente. Eu quero agradecer, quero convidar então as nossas doutoras aí para darem o seu boa noite, né? Convido a doutora Thaís primeiro, pode ser, a dar o seu boa noite, doutora Thaís. Então, gente, boa noite a todos, né? A gente espera que tenha conseguido alcançar vocês, né? Que vocês tenham entendido a nossa proposta, né? Nem sempre tudo fica muito claro, né? Porque às vezes a gente não sabe o caso concreto e no direito, infelizmente, tudo depende do caso concreto, ainda mais essa questão de aposentadorias. Então, a gente espera que vocês consigam, né? Sempre que precisarem, os seus direitos, em especial da Previdência, pois ela está ali para proteger todos os cidadãos. E estamos à disposição para próximas lives e para as dúvidas de todo mundo. Então, foi um prazer imenso, gostei muito da oportunidade. Perfeito, muito obrigado, doutora Thaís. Quero convidar, então, a doutora Lúcia Mara, agora não errei, né? Para dar o seu boa noite. E, doutora Lúcia Mara, muito obrigado pela presença. Bom, eu que agradeço a oportunidade de ter participado dessa live. Foi muito gratificante para mim poder participar e trazer um pouquinho do nosso conhecimento para todos vocês. Conforme a doutora Thaís já mencionou, espero que tenhamos, como é que eu posso dizer, alcançado, né, a todos vocês, né? Se ficou alguma dúvida, espero que vocês nos procurem para que a gente possa saná-las, né? E qualquer coisa que a gente precisar, estamos à disposição. E que possamos nos vê-los brevemente, né? Estamos aí para qualquer dúvida que for necessária, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Obrigada. Boa noite.
Boa noite, muito obrigado, doutora. Doutora Lúcia Mara. Quero agradecer a tua presença. Convido a doutora Caroline a dar o seu boa noite e já agradeço a tua presença, doutora Caroline. Boa noite. Obrigada. Boa noite, eu queria agradecer, então, muito por esse debate. Eu espero que tenha sido esclarecedor para todos, que nem as minhas colegas falaram. E nós ficamos à disposição no escritório, nos nossos meios de comunicação, para tirar as dúvidas de todos, não só na nossa área previdenciária, mas também nas outras áreas do escritório. Qualquer dúvida que vocês tenham, nós ficamos à disposição. Obrigada e boa noite. Boa noite, doutora Caroline, agradeço. Convido, então, a doutora Patrícia, então, para dar o seu boa noite. Eu te agradeço, doutora Patrícia, pela presença. E, com certeza, vai ter alguma pessoa que vão nos procurar e a gente vai encaminhar para vocês aí, né? A pessoa que tem esse questionamento, né? Boa noite. Perfeito. Obrigado, William. Obrigada a todos que nos acompanharam. Mais uma vez eu digo que foi uma imensa satisfação poder estar aqui com vocês essa noite. Espero que tenham saído com mais informação e menos dúvidas. A gente, mais uma vez, se coloca à disposição se precisarem. Obrigada, Bianca. Obrigada, Diva. Obrigada, Frec. Por esse momento aí que a gente pôde conversar um pouquinho com vocês. E agradeço a todos que acompanharam, que depreenderam esse tempo aí para conversar conosco. Um grande abraço a todos. Perfeito. Só um pouquinho antes de tu falar, William, só queria complementar que os gurias a gente esqueceu de comentar. A gente vai disponibilizar, eu acho, na nossa página do escritório, né, Paty, um documento, assim, um postzinho falando, um resumo do que a gente falou hoje, né, então, para aqueles que têm interesse, para aqueles que consigam alguém para ler, né, a gente vai disponibilizar igual para não ficar mais dúvidas e se ficar alguma coisa, se passou alguma coisa também para estar lá e podem comentar e a gente vai responder. É isso aí, obrigada. Perfeito, muito obrigado, doutora. Eu postei aí nos comentários, pessoal, o seguinte, eu postei nos comentários ali o número do WhatsApp da FREC. Então, meus amigos e minhas amigas, vocês podem nos mandar o WhatsApp ali, né, que a gente vai estar encaminhando para o escritório aí, vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, para esclarecimento e talvez, né, se for o caso, se a doutora assim entenderem, encaminhar via judicial alguma questão, né? Então fica o WhatsApp ali, quem quiser mandar mensagem na página, pode mandar, no Messenger ali, fique bem à vontade. Quero convidar nossas intérpretes para ver se elas podem dar uma boa noite delas e agradeço já a presença dela. Podemos começar com a Dora. Dora, eu quero te agradecer, Dora, pela presença e pela parceria da Escola Bilíngue de Rio Grande, que sempre está conosco aí nessa parceria. Então, Dora, se puder dar o teu boa noite aí, te agradeço. Boa noite a todos, muito obrigada por essa oportunidade da Escola Bilíngue participar e dar acessibilidade para os surdos também. Muito obrigada, boa noite. Com certeza, muito obrigado, Dora, pela presença, foi uma excelente parceria. Quero convidar a Lourdes, não sei se a Lourdes pode falar aí, quero dar uma boa noite para a Lourdes e agradecer também a Lourdes por estar se disponibilizando a estar nos auxiliando aí, né? Boa noite, Lourdes. Boa noite, é um prazer muito grande poder participar, né? E, como diz a Dora, dar acessibilidade aos surdos e divulgar os direitos, né? Para que eles possam procurar e cada vez mais conquistar o espaço, através da luta, que ela vem através do conhecimento, né? Muito obrigada pela oportunidade, boa noite a todos. Perfeito, muito obrigado, Lourdes, pela parceria. Quero agradecer, então, a Escola Bilíngue de Rio Grande, sempre parceiros,
sempre colaborando. A comunidade de Rio Grande e a região está muito bem atendida pela escola, né? E, com certeza, a gente precisa incluir a comunidade surda também, né? Nessas oportunidades. E agradeço, então, a cada um e a cada uma que está nos acompanhando. Eu não sei se teve mais comentário, mas deixa eu ver. Foi Briga Advogados, né? Dando boa noite, pessoal. Agradecendo. Então é isso, pessoal. Agradeço, então, cada um, cada uma. E a FREC, semana que vem, vai ter mais 2 lives, gente. Mas a gente vai estar divulgando. Uma promovida pelo Departamento de Esporte da FREC e outra promovida pelo Departamento de Mulheres da FREC também. Mas a gente vai divulgar esses eventos aí. Tá bom, pessoal? Agradeço às doutora Patrícia, doutora Lúcia Mara, doutora Caroline, doutora Thaís e as nossas intérpretes e a cada um que está assistindo. Uma boa noite e fique todo com Deus. Forte abraço. Boa noite. Avisa quando não está mais ao vivo, Matheus. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, da província de São Pedro, ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Berço de Flores da Cunha e de Borges de Medeiros, terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti me dou por luxo. Querência amada, planícies, serras, os braços que me puxa da linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Meu coração é pequeno, porque Deus me fez assim. O Rio Grande é bem maior, mas cabe dentro de mim. Sou da geração mais nova, poeta bem macho e guapo, nas minhas veias escola